especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, que está sempre com a gente aqui na Band News TV para tratar desses temas. Como sempre, Arthur, obrigado, viu? E boa tarde. Oi, Igreja, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Paula. Agora, Igreja, eu estava vendo ali no que eles querem, esses 29 estados, né? E entre as questões está, por exemplo, assim, você proibir curtidas, você proibir stories, você proibir a rolagem infinita. Algumas redes sociais já proíbem a rolagem infinita, que é quando a gente vai olhando ali e não acaba nunca. Mas sobre essas outras questões, o que você está achando? É plausível? É possível que isso tudo seja proibido realmente no final desse julgamento? Paulo, eu acho que não. Eu acho que é uma daquelas histórias em que nós temos tanto o pedido da multa, né, da compensação, que no limite superior pode chegar a 1,4 trilhão de dólares, mas a estimativa realista é que seja de 200 bilhões de dólares. Claro que é absurdamente pesado, vai ser uma das maiores multas da história, vai impactar o resultado da Meta nesse ano, certamente. É um julgamento que pode criar um antes e depois. Agora, com relação a uma série desses recursos, eu acredito que não. Eu acho que não teremos mudanças, até porque senão as plataformas ficariam desconfiguradas. Agora, a Meta, claro, tem se defendido, dizendo que fez pesados investimentos, que evoluiu muito ao longo do tempo. Agora, claro, né, nós estamos tendo, por exemplo, hoje, depoimento de uma pessoa que foi muito importante dentro da área técnica da empresa, com uma série de e-mails internos apontando que não só a empresa sabia, como trocas de e-mail dizendo, olha, será que nós deveríamos realmente ir nessa direção? Então, quer dizer, é um julgamento aí que espera-se que dure 6 semanas, e eu realmente acredito que na saída dele nós teremos mudanças que vão impactar não só os Estados Unidos, mas pode virar uma referência para outros territórios, inclusive o Brasil, e não só para o Facebook e para o Instagram, mas também para outras plataformas. Então, eu acredito que é o seguinte, a conta chegou tarde, né? Porque muitos desses efeitos têm sido há mais de 10 anos, estudados, comprovados, enfim. Então, eu não acho que vai mudar tudo aquilo, mas eu acredito que na outra ponta, sim, nós vamos ter mudanças importantes. E tem um debate interessante, que é um debate jurídico até, Arthur, e queria que você nos trouxesse isso, será que isso foi abordado no julgamento, que é o fato de que não existia nenhuma legislação prévia que impedisse isso, né? Ou seja, a Meta não era proibida de fazer um algoritmo viciante. Ela agiu para conquistar mercado, como qualquer empresa sempre busca mais consumidores, e ela foi tomando medidas de marketing, de conseguir clientes, digamos assim, como qualquer outra empresa faz, né? E não tinha uma legislação específica que impedisse, por exemplo, a criação desses algoritmos. E aí ela foi fazendo. Agora, é claro, isso está sendo repensado, refletido, tem um problema social grave por trás e deve haver algum tipo de regulação. Talvez esse julgamento seja, inclusive, a baliza. Mas até então não havia nada de errado. Será que isso também é uma tendência à não condenação da Meta ou a que não sejam aplicadas essas penas mais extremas? Afinal de contas, não existia nenhuma legislação que tenha sido violada, por mais danoso que tenha sido esse uso dos algoritmos, a empresa não chegou a cometer uma infração, né? É esse ponto que é muito delicado, né? Porque por um lado você tem razão, nós temos aquela compreensão, né? O entendimento por parte do direito que aquilo que não está proibido é permitido, né? Então, se você não tem uma baliza, não tem um parâmetro, não tem um critério objetivo, é, você não pode punir baseado em algo que não tem precedentes, né? Ou a partir do momento que é estabelecido o precedente, quer dizer, a lei, a regulamentação, enfim, ela passa a valer dali em diante, né? Então, tem esse lado. Agora, pelo outro lado, o que pesa muito justamente esses documentos que revelam uma consciência interna, né? Ou seja, também não era feito de uma forma ingênua, não foram efeitos que simplesmente aconteceram de forma inesperada, né? O Facebook, ele teve, nos últimos anos, muitos daqueles delatores, né, aquilo que se chama nos Estados Unidos de whistleblower, né, a pessoa que traz a público algo que era muito latente lá dentro. Tivemos publicações importantes, né, por exemplo, alguns anos atrás, um livro do Roger McNamee, que era um dos principais investidores e um dos investidores que era mais próximos do Mark Zuckerberg. Ele decide publicar um livro que teve muito impacto nos Estados Unidos, justamente revelando essas práticas internas, chamado Zucked, né? Ele disse no livro que, olha, ele ficou assustado com a direção que a empresa tomava e ele decidiu publicar porque ele deu um ultimato para o Zuckerberg. Ele falou, olha,
se continuar assim, eu para ter alguma paz de espírito e poder dormir, eu vou divulgar o que está acontecendo, né? Então, quer dizer, é um histórico bastante polêmico, né? E o outro lado, quando você falou sobre a conquista de mercado, eu acho que é esse ponto que precisa ser entendido. E não vale só em relação à captura da atenção, é um quesito mais amplo, né? Por exemplo, as pessoas cobram muitas vezes as redes sociais de repente não ter um compromisso tão grande com a verdade. A questão é que elas nunca tiveram. O sistema de incentivo é de quê? É de tempo de tela para você maximizar os anúncios, maximizar o engajamento. Então, o sistema de incentivo nunca foi voltado para a saúde mental, ele foi voltado para a manutenção, a perenidade e a maximização da própria rede social, né? Então, quer dizer, nós vivíamos um cenário de autorregulação. O que é autorregulação? Acreditar que as empresas vão ter bom senso. O grande problema é que bom senso é um quesito subjetivo, individual, e aí vem governo, vem esses processos judiciais para tentar estabelecer algum tipo de critério objetivo. Você falou aí, Igreja, das delações, né? Delações que já deram origem a um livro, a um documentário. Inclusive, quando você assiste, você vê esses funcionários dizendo, olha, eu não permitia na minha casa que os meus filhos usassem essas redes sociais. E lá se falava muito mais na época do Facebook. Olha o quanto a gente avançou e quantas outras redes sociais tem, e não só com a Meta, né? A gente tem pais ali acusando a Meta nesse momento, dizendo que ela é responsável pelos seus filhos terem depressão, pelos seus filhos terem tirado a própria vida. E aí tem que ver o quanto que isso vai ser levado em conta, justamente o que você falou, né? Essas trocas de e-mails, esses delatores, ou seja, pessoas que estavam trabalhando lá, falando, é como o Vitor falou, não tinha uma legislação. Até que ponto a intenção de viciar esses usuários ali das redes sociais, e olha, a gente chama de usuário que a gente chama de usuário de droga, né? Realmente essa intenção pode ser criminalizada. Mas é como você falou, vai... Com certeza, com esse julgamento histórico, independentemente desse resultado, existe um antes e depois. O que você acha que tende a mudar, que tende a se regularizar ou regulamentar depois desse julgamento? Olha, eu não acredito que nós teremos mais essa época da autorregulação e da neutralidade. Eu acho que esse julgamento vai determinar o fim disso. Porque o que as empresas de tecnologia buscaram nos últimos 15 anos, primeiro, foi aquele argumento de que eles simplesmente conectavam os criadores de conteúdo numa ponta e os consumidores de conteúdo na outra. O que não é bem verdade, porque, na verdade, o algoritmo tem um poder muito grande. É ele que determina, é ele que consegue ler os nossos interesses. E com uma potência crescente, com uma potência incrível. O algoritmo consegue identificar numa fração de segundos que tipo de conteúdo que te chamou a atenção. Ele vai construindo esse feed em tempo real, ele é incrivelmente personalizado, ele tem reforço, ele se torna uma espécie de espelho. Quando a pessoa está ali comentando, compartilhando, muitas vezes enraivecida, ela mal se deu conta que, na verdade, ela está trabalhando para o algoritmo, né? Ela está dando mais audiência. Então, e tem, claro, outras questões que são tremendamente complicadas, né? Por exemplo, eu reconheço e me solidarizo, por exemplo, com essas famílias, mas é incrivelmente difícil estabelecer uma linha de até onde foi a culpa dessa rede social e até onde entraram outros elementos de convivência social, da relação com os pais, com os colegas, bullying, escola, etc, etc, etc. Então, de novo, é um terreno bastante complicado, mas eu acredito que é o fim dessa era, da neutralidade, né, da suposição que as plataformas elas são neutras, que elas simplesmente estão ali exibindo esse conteúdo, né, uma distinção que historicamente eu sempre gostei de deixar claro, isso não existe, né? Por que você tem isso muito claro para um jornal impresso ou para um canal como aqui estamos, né, em que você tem responsabilidade editorial, jornalística, e por algum motivo na internet há de ser completamente diferente? Não faz sentido nenhum. No outro campo é o reconhecimento, do tipo, olha, até tal faixa etária não dá para ter absolutamente todos esses recursos abertos, né? Então nós estamos caminhando, de fato, por isso que esse julgamento ele envolve 29 estados, ele é bipartidário, envolvendo democratas e republicanos, e nós só vimos isso historicamente quando tivemos o envolvimento de indústrias químicas gigantescas e, por exemplo, o julgamento do tabagismo. Então, para dar dimensão do que nós estamos presenciando agora. Arthur, para a gente fechar, a pergunta da Deise Siocari.
Arthur, você tocou muito rápido num dos seus comentários, você falou sobre o livro. E eu fiquei pensando aqui, ao longo da história, a gente já teve alguns momentos em que o livro foi considerado subversivo, documentários, o próprio rock, né? Só para lembrar que em alguns momentos da história tem um livro muito famoso, O Sofrimento do Jovem Werther, chegou a ser proibido, né? E a Paula tocou num ponto aqui em relação ao papel da família. Eu queria te fazer duas perguntas bem objetivas. A primeira é, diante das redes sociais, até que ponto a gente está diante de um pânico moral, como aconteceu com o livro, com o rock, com alguns documentários, ou efetivamente de um risco produzido pelos algoritmos, um risco real, então até onde isso acontece, e qual o papel da família no meio disso tudo? Se você acha que pode fazer uma grande diferença, como fez em outros momentos, olha, você não vai ler tal livro, você não vai ver tal documentário. Então eu queria saber principalmente sobre isso, até onde é um pânico moral e até onde realmente existe um risco por causa do algoritmo, que é algo novo, e o papel da família no meio disso tudo. Bom, vamos lá, não só o papel da família, como o papel do indivíduo, né? E eu acho que dá para responder isso de forma bem objetiva, que é o seguinte, o primeiro ponto, as redes são neutras, a resposta é não. Então elas têm alguma parcela de influência? Obviamente que sim. Não só para crianças e adolescentes, mas também, porque o objetivo, é o objeto que estamos tratando aqui, né? O objeto do processo, que estamos dando foco agora, mas o mesmo vale para adultos, para idosos, enfim. Então, os efeitos são conhecidos, são documentados, são estudados, né? Agora, do outro lado, é 100% responsabilidade da rede social? Ela é vilã? Ela deve ser banida, por exemplo? Também não, né? Porque a prova desse raciocínio lógico é o seguinte, aconteceu com todas as pessoas que tiveram contato e da mesma maneira? A resposta é não. Então, obviamente, eu não estou diminuindo os efeitos, eu não estou deixando de reconhecer, mas é completamente diferente, né? A gente não pode considerar que agora nós temos aí um motivo para uma caça às bruxas, né? Claro que é preciso lembrar também que, historicamente, nesses processos muito conturbados que eu mencionei, também se usou esse tipo de argumento, né? Olha, mas muitas pessoas fumaram a vida inteira e não aconteceu nada com eles. Logo, o cigarro não é danoso. Então, quer dizer, brincar com a estatística também é um perigo danado, né? Porque você pode sustentar argumentos de ponta a ponta. Então, por um lado, todos os jovens ou todas as crianças sofreram da mesma maneira? Não. Então, agora, não quer dizer que isso elimina efeitos danosos por parte da rede social. É por isso que é preciso chegar num parâmetro saudável, num parâmetro mínimo, razoável, para que você consiga ter um trade-off, consiga mitigar esses efeitos para que você tenha um ambiente mais saudável. Onde é que eu quero chegar com isso? Estabelecer um nível de açúcar, sabe? Você fala o seguinte, olha só, não tem problema nenhum em ter um alimento com doce, mas a partir dessa etapa aqui não fica exatamente saudável e é importante que as pessoas saibam em que patamar que está isso. Agora, o papel da família, fundamental, porque nós tivemos incontáveis outros desfechos em que as pessoas conseguiram usar poucos minutos ou conseguiram se engajar em outro tipo de atividade, de repente nem vê tanta graça na rede social, e eu acho que isso é muito do indivíduo e, claro, do ambiente em que ele vive, o tipo de incentivo. Será que a rede social ali é usada como algo para socializar ou simplesmente aquele caso que nós vemos em restaurantes, em ambientes públicos, em que basicamente os pais estão cada um nas suas telas e a criança também muito calada com um tablet na cara, né? Então, difícil ver um ambiente como esse depois falar a criança acabou viciada em telas. Tudo bem, mas qual é o contexto em que ela viveu? Que tipo de incentivo que ela teve? Que tipo de convivência que ela teve, né? Então, acho que são questões que são tão importantes quanto. É isso, uma reflexão geral, né, que a gente vai ter que ter a partir de agora, não só a partir de agora, né, já devemos estar tendo, que vai balizar, né, nosso presente e nosso futuro. Obrigado, viu, Arthur, pela presença aqui. Vamos seguir acompanhando esse julgamento importantíssimo e a gente conta com você, como sempre, aqui na programação da Band News. Até uma próxima. Valeu, até mais. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.